as pessoas eram presas em barricadas e, por exemplo, se não iam com a sua cara, se lhe apanhavam, sei lá, uma pistola, mesmo fosse de alarme, se não tivesse, como é que se diz, referências revolucionárias, ia dentro. Isso passou-se, há testemunhas, as pessoas estão vivas, não? Portanto, isso é um disparate. Depois, há uma outra casca de banana, que é o 11 de março, em que, como sabe, morreu um soldado, portanto, num golpe, morreu um soldado no Ralis, o chamado soldado Luís, com uma bala, não se sabe de onde veio, porque os aviões não tinham aquelas balas. Nem os helicanhões dos helicópteros tinham aquelas balas. Ele morreu com uma bala 762. No dia seguinte, morreu o António Ramalho, assassinado pelas costas, da forma cobarde como nós vimos. Houve repercussões do ponto de vista judicial. Era um processo revolucionário. Pois. O povo dava aos seus instintos, ao seu direito, à sua liberdade. E foi assim. Pronto, e tiveram centenas de pessoas. Por exemplo, eu devo-lhe dizer, como o Alexandre sabe, eu passei por lá mais tarde, depois da saída dos MRPPs. Os MRPPs foram presos em maio, e na minha cela coletiva, onde era suposto estar 4 pessoas, estavam 14. Portanto, eram centenas de pessoas que estavam detidas, estiveram em custódia, enfim, mas mais importante do que a contabilização dos números é essa questão, é a forma como as coisas foram feitas. E, portanto, o que o Partido Comunista tentou fazer aqui foi uma revolução clássica. Só não chegaram à execução de pessoas, e mesmo assim ainda houve tentativas, não chegaram à execução de pessoas porque iam grandes costumes e, sobretudo, porque ainda havia, e eu desconfio fortemente, sobretudo quando se vai fazer a história do 25 de novembro, fortemente das intenções que foi deixar aqui a extrema-esquerda há um bocado à solta para assustar quem tinham que assustar. Portanto, uma direita completamente tapada, chamemos-lhe assim, assustada e desorganizada. E depois aos movimentos de resistência que foram capazes, no exílio e cá, de os enfrentar, hoje chamam-lhes terroristas. E criaram uma narrativa totalmente distorcida sobre o que se passou, com centros de informação financiados por nós, e bem, onde põem tudo o que querem pôr. Eu quando estava a fazer a minha tese de doutoramento, tive que analisar, por exemplo, o papel da Marinha de Guerra Portuguesa. E uma das 4 componentes que eu analisei foi o ir buscar e trazer refugiados, portanto, pessoas que queriam, cidadãos nacionais, cidadãos brasileiros, que queriam vir de Espanha para Portugal. Portanto, eu não digo regressar, porque muitos deles nem sequer cá estavam, mas cidadãos de muitas outras nacionalidades que vieram. E os espanhóis, muito poucos, mas os espanhóis, alguns deles, vinham a nado para os navios, como aconteceu em Santander e aconteceu, neste caso específico, penso que em Alicante. E como muitos deles vinham indocumentados. Quando chegavam cá, esses indocumentados, eu estou-lhe a dizer que sei os nomes, porque os capitães faziam os relatórios, e eu li os relatórios no arquivo da Marinha. Do ponto de vista formal, essas pessoas, esses refugiados, eram entregues à PVDE, à polícia. Tanto bastou, porque o Partido Comunista, que alimenta um site de memorial dos presos políticos, pusesse o nome deles como presos políticos, sendo que alguns deles eram falangistas. Portanto, este tipo de deturpação é sistemático e é feito por muitos historiadores que são essencialmente ativistas, como sabe. Sim. E, portanto, o Pacheco Pereira estava a um caminho intermédio, não é? Intermédio. É uma pessoa, de facto, que
penso que continua com muito pouca simpatia pela liberdade, desde os seus tempos, digamos, de maoísta. Sabe que o Pacheco Pereira faz parte daquele conjunto de pessoas que não acreditou no 25 de Abril, que achou o 25 de Abril que era feito para os apanhar a eles, aos maoístas, e como tal ficou na clandestinidade até fins de setembro de 74. Mas tem estudos, eu aprecio bastante e cito bastante o Pacheco Pereira em muitos dos meus trabalhos, sobretudo nos estudos iniciais que ele fez sobre o sindicalismo, sobre o Partido Comunista Português, e mesmo no primeiro volume do Cunhal. Os outros volumes são, de certa forma, um branqueamento da figura do Cunhal. E, obviamente, enfim, alguns com algumas distorções. Ele próprio tem um caso na Guerra Civil, que teve um primo preso, tenente-coronel da Frente Popular, portanto, do Exército da Frente Popular, no Exército Popular, tenente-coronel que foi preso e condenado à morte ao fim da guerra, como muitos militares, pelo aquilo que fizeram. Ele foi comandante de uma divisão, embora tenente-coronel, em termos revolucionários foi comandante de uma divisão. Mas parece que nunca foi filiado em nenhum partido político. Como o Pacheco Pereira é chamado as boas famílias, e nós conhecemos como é que essas coisas funcionam em Portugal, as boas famílias, houve um conjunto de gente muito empenhada nos meios católicos e nos meios dos meios conservadores, sobretudo do Norte, eles são do Norte, e fizeram uma campanha de indulto pelo senhor, tenente-coronel Esteban Rovira Pacheco. E a verdade é que, desde o Papa até a Rainha Dona Amélia em França, houve imensa gente que interveio pelo senhor, no sentido de pedir, e aquilo que efetivamente demoveu o Franco foi uma quadra que o poeta António Correia de Oliveira escreveu, que eu tenho uma cópia do original, e mandou em telegrama ao Franco, do género, pá, olha, aquilo que nós fizemos por Espanha, eu lá agora fazes por nós e nos compensas e liberta este homem, assim. Ora, o Pacheco Pereira, que tem o espólio na efêmera sobre a componente do seu primo, jamais foi capaz de reconhecer isto e omitiu. Portanto, muitas vezes, esta desonestidade de enfrentar as coisas leva-nos a desconfiar do ativismo dessas fontes de informação, que são os historiadores, não é? Dessas fontes de informação. E portanto, eu, em relação ao Pacheco Pereira, tenho vindo a ficar profundamente desiludido. Eu gostava imenso dos trabalhos que ele, enquanto muito jovem, fez, pá, e hoje em dia, enfim, estou muito desiludido, não com as opiniões, com as quais nunca concordei, mas obviamente com a ausência de simpatia pela liberdade, que é uma coisa para mim terrível.